Durante minha leitura diária da Bíblia, encontrei Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 e 10, que dizia: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Este é o cerne do capítulo 4, onde Yahweh é afirmado como Deus e o caráter de Deus é afirmado como Yahweh. Surge a pergunta: quem é Deus? A única resposta pode ser aquele que faz o que diz que fará, cujas ações são comprovadas pelos resultados. Não havia outro Deus no Antigo Testamento que alcançou qualquer resultado, assim como não há nenhum no mundo moderno. Por meio desses versículos também descobrimos dois tipos de pessoas: aqueles que amam a Deus e aqueles que o odeiam. Aqueles que o amam guardam seus mandamentos. Aqueles que o odeiam são os que desobedecem e rejeitam a sua palavra. É importante notar que não há nenhuma área cinza aqui. Ou você ama a Deus ou o odeia. Não há meio termo aqui. As consequências dessas escolhas também são desproporcionais. Para aqueles que o amam, a misericórdia abundará por 1000 gerações, que computados seriam 48.000 anos, ou a eternidade. No entanto, para aqueles que o odeiam, a reação de Deus é imediata. Prontamente lhe retribuirá. Calvin comenta sobre esta reação imediata afirmando, aspas, ele inflige punições temporal, ainda o que é apenas um remédio para os crentes é para os réprobos um antigozo de sua destruição eterna. Quanto a tomar vingança sem demorar, não parece estar de acordo com outras passagens das Escrituras, nas quais ele se declara lento para a ira, bondoso e longânimo. Além disso, parece também contradito pela experiência, visto que ele não se apressa de infligir punições imediatamente, mas procede lentamente para compensar com sua severidade a lentidão com que age. Ele diz no Salmo 90, versículo 4, que 1000 anos aos seus olhos são apenas com um único dia. E, consequentemente, quando pensamos que ele se atrasa, ele está, em sua infinita sabedoria, apressando tanto quanto é necessário. Ele parece, de fato, não dar atenção por um tempo, podendo assim convidar os homens ao arrependimento, mas ainda assim ele declara que não tardará, mas que virá repentinamente como um remoído para apressar seus julgamentos, para que os ímpios não fiquem sonolentes na sua segurança. Fecha aspas. Por que Deus destruirá aqueles que o odeiam? Devemos primeiro lembrar que onde está amor, a raiva sempre é possível. Bem, ele está com a raiva por causa da desobediência deles. Para aqueles que o amam, entretanto, ele promete que eles serão abençoados acima de todos os povos. Não haverá homem ou mulher estéril entre vós ou entre os vossos rebanhos. E o Senhor tirará de vocês todas as enfermidades e não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças do Egito que vocês conheceram, mas as imporá a todos os que os odeiam. Voltando a Deuteronômio 7, versículo 9 e 10, vários pontos vêm imediatamente à luz. Para mim existem palavras especiais que, por assim dizer, saltam do texto. São eles: aliança, fiel, retribui. Mas antes de examiná-los, é importante conhecer a Deus, porque conhecê-lo é uma mudança de vida.
Meu pensamento imediato sobre isso é que a vida das pessoas que não conhecem ou não desejam conhecer o Deus nunca mudará. Portanto, eles permanecerão em seus estados de miséria e passarão uma vida lutando arduamente para conseguir muito pouco. Ele é um Deus caracterizado por um compromisso fixo com suas promessas. Ele é fidedigno e confiável. Portanto, gostaria que você se aprofundasse nessas palavras a fim de obter uma compreensão mais profunda dos atributos de Deus, de como Ele age. Vamos começar com aliança. Uma aliança é um voto feito por alguém, uma promessa solene de fazer algo ou contrato entre duas pessoas, uma obrigação de cumprir o que foi combinado. Alguns convênios são unilaterais e outros vinculam duas partes. É verdade que toda a Bíblia é sobre a aliança da salvação, mas precisar de nos lembrar de todas as outras alianças que Deus fez para ou com o homem. Na aliança de Noé, que é a quinta que o Senhor fez em Gênesis 8, versículos 21 e 22, Yahweh prometeu a Noé que não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E enquanto a terra durar, sementeira e cega, e o frio, o calor, o verão e o inverno, e dia e noite não cessarão. Em Gênesis 9, Deus coloca o medo e o pavor do homem em cada animal, pássaro e em tudo que se move sobre a terra e em todos os peixes. Ele os dá todos ao homem, mas também lhes diz para reabastecer e governar a terra. Ele então passa a conceder-lhes todos os seres vivos para alimentação, mas os adverte: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Ele também estabeleceu a pena capital: quem derramar sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue. Então Yahweh passa a colocar um arco-íris na nuvem, que é o sinal da aliança entre Ele mesmo e a terra. Deus então concluiu estabelecendo a aliança como eterna, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e todas as almas viventes de toda a carne que está sobre a terra. Esta promessa a Noé é de fato uma promessa à terra e a todos os seres vivos de que Yahweh nunca mais o destruirá com um dilúvio. A aliança mais conhecida é provavelmente a aliança abraâmica. Esta inclui promessas de fazer de Abraão uma grande nação, abençoando-o e engrandecendo seu nome, abençoando aqueles que o abençoam, amaldiçoando aqueles que o amaldiçoam e, por meio deles, abençoando todas as famílias da terra. Mais tarde, depois que Abraão deu o dízimo de seus despojos a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, Deus deu uma visão e lhe prometeu que ele seria seu protetor e sua grande recompensa. O Senhor Yahweh mostrou-lhe as estrelas do céu e disse-lhe que eram seus descendentes, que eram como eles em multidão. Então Abraão acreditou a Deus. É quando pela primeira vez ouvimos falar da retidão, ou ser moralmente certo e justificado, que naquele momento foi atribuída a Abraão. O Senhor então lembra a Abraão que foi ele quem o trouxe para a terra de Canaã e que foi prometida a ele e a seus descendentes. É neste momento que Abraão pergunta a Deus como ele saberá que herdará esta terra. Yahweh agora vai ratificar esta aliança entre ele e Abraão, que representa todas as suas gerações futuras. Para fazer isso, ele passou como uma fornalha fumegante e uma lâmpada acesa entre os animais de sacrifício que haviam sido cortados em dois. O Senhor Deus também queria tornar o acordo entre ele e Abraão permanente por todas as gerações com um sinal.
Este sinal era que todos os homens deveriam ser circuncidados em seu prepúcio como marca da aliança entre ambas as partes. Hoje essa circuncisão ainda está em vigor e válida entre os judeus, mas para esses judeus, assim como para todos os gentios que aceitaram a salvação de Jesus, a circuncisão do coração deve substituir aquele feito pelas mãos. Isto é o que Colossenses capítulo 2, versículo 11 diz: nele também fostes circuncidados com a circuncisão feita sem mãos, por despojar o corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo. Outra aliança importante é a mosaica, que começa com Deus dando os 10 mandamentos. Os primeiros são sobre como devemos considerar o próprio Deus. Ele deve ser nosso único Deus, um Deus espiritual. Não devemos fazer imagens dele ou de qualquer coisa que possa representá-lo, nem devemos nos curvar ou ser viciados em qualquer outra coisa que certamente nos afastaria dele. A presença do Deus invisível abalou as pessoas, pois eles não podiam vê-lo, mas viram os efeitos de sua presença com trovões, raios e fumaça. O temor do Senhor estava nas pessoas para que não pecassem. Deus então continua dando a Moisés leis civis e morais, bem como penalidades por violá-las. Lembra-se de que essa aliança é entre Deus e seu povo. O Senhor deu mandamentos que Ele esperava que nos obedeçamos. Por outro lado, Ele nos prometeu uma relação real e eterna com Ele, o Deus verdadeiro e vivo e misericordioso para com os milhares que o amam e guardam seus mandamentos, que nos garantem longevidade de vida. Ele também nos promete períodos de descanso e de renovação e nos informa que suas bênçãos nunca faltarão. As leis justas e corretas que regulam todas as fases do relacionamento humano darão garantia de paz, prosperidade em todas as áreas de nossas vidas, relações felizes e normais entre todos os seres humanos, bem como entre os pais e filhos. Seguir os estatutos de Yahweh nos dará liberdade de falsas religiões e doutrinas, orientação divina, proteção contra todos os inimigos e sucesso completo em todas as batalhas que teremos que lutar através de ajuda sobrenatural e milagrosa. Saúde e cura perfeita são outras promessas que Deus fez para conosco. Por causa de nossa obediência, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, diz o Salmo 91, versículo 10. Estaremos livres de doenças e enfermidades, mas se por algum motivo ficarmos doentes, Ele prometeu nos curar e nos restaurar a uma saúde perfeita. O Senhor Deus então ratifica este acordo com seu povo representado por Moisés, Arão, o sumo sacerdote, 2 de seus filhos e 70 nações de Israel. Este processo começa para a construção de um altar e a instalação de 12 memoriais de pedra das 12 tribos de Israel, holocaustos e ofertas de paz de bois sacrificados na base da montanha. Moisés então começou a aspergir o sangue dos animais sacrificados no altar e a ler para os israelitas todas as leis que Deus havia acabado de dar, que responderam: todo o que o Senhor disse faremos e seremos obedientes. Moisés então tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: esse é o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Ele então subiu a montanha com os líderes e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram Deus e comeram e beberam. A título de parênteses, gostaria de esclarecer aqui que naquela época o ato de jantares de ambas as partes retificava o contrato ou acordo feito. Isso era o equivalente de hoje datar e assinar um documento.
É claro que as alianças que mencionamos são apenas algumas dos muitos pactos feitos por Deus. A segunda palavra que apareceu no texto do versículo 9 e 10 de Deuteronômio 7 foi fiel. Diz que Deus é fiel. Então, como sabemos que Deus manterá sua palavra e não quebrará nenhum dos seus acordos? A resposta é simples, porque Ele o diz. O livro de Juízes, capítulo 2, versículo 1, ele afirma muito claramente: jamais quebrarei a minha aliança convosco. Deus cumpriu e sempre manterá sua parte em qualquer contrato com qualquer pessoa. Israel não caiu sobre a maldição da derrota, cativeiro, dispersão e julgamento de Deus, porque ele quebrou sua aliança. O povo era ocupado. Ele nos disse claramente o que faria, e se a quebrássemos, então não poderia fazer outra forma. Mesmo assim, Deus promete que quando voltarmos ao arrependimento e guardarmos sua aliança, Ele nos restaurará como nos dias antigos. Deus é tão rápido em acusar e julgar quando chega a hora de fazê-lo, quanto em abençoar. É Deus que acusa de pecado qualquer um que transgride, não o homem. Se formos persuadidos a não permitir que nada nos separe de Deus, estaremos seguros, e se praticarmos para manter nosso corpo sob sujeição, nunca seremos rejeitados. Mas se cairmos em pecado, morreremos espiritualmente, e se persistirmos no pecado, recusando-nos a nos arrepender e viver em retidão, seremos afastados de Deus para sempre. Em Deuteronômio 4, versículo 31, ele declara que não irá abandoná-lo, não irá destruí-lo e não se esquecerá da aliança feita com os pais. Isso é reforçado em Ezequiel 36, versículo 36, pelo próprio Deus, quando ele diz: eu, o Senhor, o disse e o farei. É claro que nós, sendo humanos, ainda temos dúvidas sobre Deus cumprindo suas alianças. Como podemos ser tão descrentes? Começamos por confiar todos os aspectos da nossa vida a este Deus poderoso, aterrorizante, maravilhoso, que acreditamos vai resolverá todos os nossos problemas, e um pouco mais tarde questionamos se Ele cumprirá suas promessas. Como pode ser tão instáveis? Porque somos levados de um lado para o outro, conforme mencionado em Efésios 4, versículo 14. Lembra-se do que diz Gênesis 8, versículo 21? A imaginação do coração do homem é mau desde a sua meninice. É da nossa natureza não confiar em ninguém e apenas pensar negativamente. Eu ia dizer, uma vez que a gente começa a entrar em contato com o mundo na nossa adolescência, mas precisa reformular isso, porque hoje as crianças muito pequenas, muitos anos longe da adolescência, já estão expostas ao mal deste mundo através da televisão, internet e redes sociais, tendo acesso a eles por meio dos dispositivos móveis dos pais. Portanto, deixe-me repetir, uma vez que começa a entrar em contato com o mundo, sendo muito jovem, perdemos toda a inocência e confiança em nossos iguais e escorregamos no caminho escoradido da desconfiança e da descrença. Nossa desconfiança é tão grande que tivemos que pedir a Deus que não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória, lembra-te de não anules o teu concerto conosco. Como está escrito em Jeremias 14, versículo 21. A resposta de Deus a isso podemos encontrar no Salmo 89, versículo 28. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu concerto lhe será firme. Devemos então tomar essa decisão consciente de confiar novamente. Lembramos-nos do que o número 23, versículo 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria
e não o confirmaria? Deus não pode mentir, então o que ele disse, ele fará e nunca mudará. Esta é uma das maiores e mais abrangentes promessas e revelações de Deus nas Escrituras. Ele não pode se arrepender como homem, ou seja, não muda suas promessas, sob pressão, mesmo quando é mais conveniente ou vantajoso. E se não é o mesmo que Deus se arrependendo de ter feito o homem, ou sendo obrigado pela pecaminosidade do homem a não cumprir as promessas que dependem da obediência. Isso não é o mesmo que Deus se arrependendo de ter feito o homem ou sendo obrigado pela pecaminosidade do homem de não cumprir as promessas que dependem da obediência. Não é o mesmo que mudar de ideia para abençoar as pessoas que se arrependam quando ele pretendia amaldiçoá-las por desobediência. E não se refere a mudar de ideia quando vê que as pessoas têm punição suficiente. O arrependimento que Deus não pode fazer é mudar de ideia a respeito das promessas feitas aos justos. Ele não vai e não pode deixar de cumprir suas obrigações para com eles. Ele não pode dizer não a um e sim ao outro, que reivindica suas promessas se ambos foram justos e cumpriram os termos de seus pactos. Ele não é parcial em seu trato com os homens. Ele trata todos os homens da mesma forma. O que ele diz, ele fará. Ele cumprirá as suas obrigações em todas as promessas da aliança, seja para abençoar ou amaldiçoar. Ele é zeloso em cumprir suas palavras de uma forma ou do outro. A alma que pecar morrerá. Deus não pode permitir que nenhum homem peque sem amaldiçoar ou obedecer sem abençoar. O que ele falou, ele cumprirá. Essa é a sua natureza. Deus não pode mudar. Supor que ele poderia mudar seria supor que ele não é divino. A imutabilidade de Deus é indispensável, visto que ele deve ser infinito em todos os aspectos. Aquele que é imutável é autoexistente e, portanto, eterno. Aquele que já teve início já sofreu mudança, a mudança de nada para algo, para que uma criatura, por não ser eterna, não possa ser imutável. Só Deus é imutável, porque só Deus é eterno. Chegamos agora à última palavra destacada em Deuteronômio 7, versículo 9 e 10. É mencionado lá que Deus retribuirá. Esta é a outra maneira de dizer que ele punirá de acordo com o que foi feito. Mas antes de falarmos sobre punição, devemos olhar para a obediência, pois é a transgressão das obediências às leis de Deus que realmente desencadeia o julgamento e a punição. Ao longo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros das Escrituras, Yahweh deu aos homens suas criações, regras e regulamentos que são chamados na Bíblia de mandamentos, ordenanças, receitas, leis e estatutos. Eles são declarados de forma muito clara e não permitem interpretação. Essas foram estabelecidas para que, quando obedecidas, dar à raça humana um caminho moral a seguir e uma resposta precisa sobre como agir em qualquer situação. Outra razão para esses estatutos é para que as pessoas não sigam as práticas pagãs e, portanto, possam ser santos da mesma forma que Deus é santo. Guarde minhas ordenanças, estatutos e julgamentos, diz Deus, que se o homem fizer, ele viverá neles. Isto é, viverá novamente na ressurreição, obedecendo-os. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é mencionado que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é mais importante do que todas as formas de religião, sacrifícios, ofertas rituais e cerimoniais. É o fim principal de toda religião verdadeira, e rebelião e teimosia são uma manifestação da falha de se conformar com a verdade. Romanos 1, versículo 5 diz que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé.
Assim, é por causa da obediência que a graça nos é concedida. Graça é o fato incompreensível de que Deus ama o mundo apesar de sua rebeldia. É o plano mestre do amor de Deus, a surpresa maravilhosa e incrível de que onde o mundo não merecia nada de Deus, poderia esperar tudo de Deus. É a intersecção onde o amor incondicional encontra a indignidade humana e é também o caminho que nos leva à obediência pela fé. Eu amo o que Dietrich Bonhoeffer diz em seu livro Preço do Discipulado. Aspas. Só quem crê é obediente, e só quem é obediente crê. Fecha as aspas. A questão da obediência não é um problema do pecado ou da lei. A ordem de obedecer foi dada junto com o fôlego da vida. É inerente ao ser humano, pois põe em movimento a própria liberdade e é, portanto, a condição primordial de conhecer e amar a Deus. Pode-se obedecer a este ou àquele mestre, mas a escolha de não obedecer a nenhum mestre é concedida a ninguém. Estar livre de um poder é simplesmente ser convocado para o serviço do outro. E servir a um exclui o serviço do outro. A desobediência sempre vem acompanhada de consequências. Essas consequências são chamadas de penalidade nas Escrituras. A mais importante e a mais severa sendo a morte eterna. Esta é a separação do homem de Deus por causa do pecado. A morte espiritual é um estado de pecado do homem. Alguém pode estar vivo fisicamente e espiritualmente morto ao mesmo tempo, conforme mencionado na primeira epístola a Timoteu, capítulo 5, versículo 6. Também se pode estar morto fisicamente e vivo no inferno, consciente na alma e no espírito. Isso é explicado de forma muito clara na história do homem rico e de Lázaro no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. A verdadeira penalidade pelo pecado é a morte eterna, é a separação de Deus. A morte física é o resultado da morte espiritual e eterna. A morte eterna é a pena para a morte espiritual, ou cometendo pecado. Tendo compreendido a fidelidade de Deus em tudo o que Ele faz e sabendo que devemos acreditar que Ele sempre cumprirá o que disse que faria, seria sábio para nós viver de acordo com todos os mandamentos do Senhor. Você vai me dizer que isso não é possível, que as riquezas do mundo sempre influenciarão nossas vidas. Isso é verdade. Sempre haveria influências, mas viver uma vida santa é a única maneira de um dia sermos libertados do fardo do pecado. Povo de Deus, deixe-me lembrar-lo que nós estamos em guerra. Mas, por mais estranho que possa parecer, a guerra já foi vencida por Jesus, nosso Messias. Somos constantemente atacados por anjos caídos, vencidos e derrotados, que se recusem a reconhecer e aceitar a gloriosa vitória de nosso Senhor. Você tem poder sobre eles, então não os deixe assumir o controle de suas vidas. Separa-se do mundo e rejeita qualquer coisa que não seja de Deus. Submete-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Continue construindo sua relação com nosso Pai Celestial e tudo ficará bem com você. Amém. Deus te abençoe.